Você sabe falar parecer em inglês? Você sabia que existem 5 palavras diferentes para falar isso? Pois é isso que eu vou explicar para você nesse vídeo. Vamos ver como é isso então? So, let's get started. Então essas aqui são as formas que você tem para falar parecer em inglês. Então você pode falar look, look like, feel, feel like e assim por diante. Vamos começar assim. Vamos supor que tem um bolo aqui e eu quero falar, este bolo parece delicioso. Então, para dizer isso, eu poderia dizer assim, it looks delicious. Ou posso falar, the cake looks delicious. Então, em inglês, quando você fala parecer, vai depender de qual o sentido que você está usando. Se você está vendo, então você usa o look, porque look vem de olhar. Então, quando você quer falar que parece visualmente, né, então eu estou olhando o bolo, pelo visual dele, ele parece delicioso. Então, nesse caso, você usa look. Então, em inglês, eles vão falar parecer conforme o sentido que você está usando. Se você está vendo, se você está sentindo, pelo tato, pelo cheiro, pelo gosto. Então, é só você pensar no sentido que você está usando e aí você escolher a palavra correspondente àquele sentido. Então, tudo que você fala que parece, porque você está vendo, você vai usar o look. Então, it looks delicious. The cake looks delicious. Agora, eu chego mais perto e estou sentindo o cheiro de bolo de chocolate. Parece delicioso pelo cheiro, né? O cheiro está delicioso. Então, se você quer falar que parece delicioso por causa do cheiro, então aí você usa o verbo cheirar, que é smell. Então você fala, it smells delicious. It smells delicious. Parece delicioso pelo cheiro, né? O cheiro está delicioso. O jeito que você vai traduzir em português tem várias possibilidades. O importante é você entender como que funciona essa estrutura, como é a forma que eles pensam para expressar essas ideias. Assim você não fica dependendo de traduções e você aprende a pensar em inglês. Bom, a aparência está boa, o cheiro está bom, agora é hora de provar. Então eu pego um pedaço do bolo, como o bolo e falo, it tastes delicious. Está delicioso, o gosto está delicioso, está um sabor delicioso. Você pode traduzir do jeito que você quiser. Aí já nem parece mais, né? Porque você já está comendo, ele é delicioso. Mas você está usando o seu paladar, então você usa o verbo taste. Só que ainda tem 2 sentidos que a gente pode usar. Por exemplo, eu falo para você assim, ó, how about a beer? Que tal uma cerveja? Estou te convidando para tomar uma cerveja. Aí você fala, parece uma boa ideia. Sounds good. Que é uma resposta muito comum para quando alguém faz um convite para você, a pessoa responder, oh, sounds good. Oh, parece bom. A gente geralmente traduz como parece bom, né? Você está confirmando que você aceita, que você acha que é uma boa ideia, né? Parece uma boa ideia. Então, na prática, você aprende que sounds good é uma resposta afirmativa para um convite. Você está falando, beleza, vamos nessa, você está aceitando. A expressão é muito comum, por isso que eles falam só sounds good, mas a frase completa seria it sounds good. Isso aí que você falou, o seu convite, sounds good, né? Soa bem, soa muito bem para os meus ouvidos. Então, nesse caso, eu estou falando que o seu convite sounds good. Então, o que eu ouvi de você parece uma boa ideia, parece muito bom. Então, eu estou falando que parece pelo som. Por exemplo, você escuta um barulho ali fora, eu falo, parece um gato. Por que eu falei que parece um gato? Qual o sentido que eu usei para identificar que era um gato? Né? Ou pelo menos para achar que era um? Foi pelo som. Então, por isso que você usa o verbo to sound. E ainda tem mais um. Vamos supor que você chega para mim e fala, what do you think of this sweater? O que você acha dessa blusa? Aí eu chego perto de você, passo a mão na blusa e eu falo, it feels warm. It feels warm. Parece quentinha. O parece aí foi por qual sentido? Foi pelo tato, eu estou sentindo. Por isso que eu usei feel. Se a minha opinião fosse só porque eu olhei para a blusa, eu poderia falar, it looks warm. Parece quentinha. E obviamente você não usaria smell porque você não vai supor que uma blusa é quente pelo cheiro, ou ainda pelo gosto, né? Você não vai comer a blusa para saber. Então você pode escolher qualquer um desses verbos conforme a situação, conforme o que tem mais lógica ou não.
O mais legal disso é que você começa a pensar em inglês, você começa a pensar do jeito que eles pensam para você dar a sua opinião, o seu parecer, conforme o sentido que você está usando. Ó, eu vou te dar mais exemplos, mas antes deixa eu só te lembrar que em breve a gente vai abrir as inscrições para um super pacote de cursos com um mega desconto. Tem curso de inglês geral, de phrasal verbs, inglês falado, regras de pronúncia do inglês, então um pacotão completo. Porém, essa oferta vai estar disponível para a galera que está lá no nosso grupo VIP. Para você acessar esse grupo é simples, basta você clicar no link que aparece aí na descrição do vídeo. Clica, entra lá no grupo e aguarda que em breve a gente passa mais informações por lá. Agora deixa eu te dar mais exemplos de como usar esse parece. Eu posso olhar para você e falar You look gorgeous. You look gorgeous. Você parece linda ou você está linda. Eu posso falar também This milk smells bad. Esse leite está com cheiro ruim. Né? Esse leite parece que está estragado. Eu posso dizer It tastes sweet. Eu vou tomar um café aqui e falar It tastes sweet. Tá bem docinho, né? Tá com gosto bem docinho. Eu posso falar também It feels warm. Posso colocar uma blusa aqui e falar It feels warm. Então eu coloco a blusa e eu falo é bem quentinha. E eu posso falar It sounds interesting. Você falou alguma coisa, você contou alguma coisa interessante e eu falo It sounds interesting. Parece interessante. Agora, você também vai ver todos esses verbos com o like. Look like, feel like, smell like. Por que tem esse like? Se você tem só um adjetivo, você usa só o verbo. Por exemplo, you look tired. Tá vendo? Tired é um adjetivo. Você parece cansado. Agora, se você tem um substantivo, alguma coisa, you look like a monster. Você parece um monstro. Sei lá, o cara malhou assim que ficou gigante. You look like a monster. Ou porque o cara é muito feio. Enfim, a ideia é essa. Se você tem um substantivo, é look like. Se você tem um adjetivo, é só o look. Isso vale para todos os outros verbos. Por exemplo, It looks like my jacket. Você aparece aqui com uma jaqueta e eu olho e falo, It looks like my jacket. Parece com a minha jaqueta. Ou eu falo, It feels like silk. Você chega aqui com uma camisa bonita, eu passo a mão assim e falo, It feels like silk. Parece seda. It smells like vanilla. Parece baunilha. Tem cheiro de baunilha. It sounds like a thunder. Parece um trovão. Agora há pouco eu falei do exemplo do gato, né? Parece um gato o barulho que eu ouvi lá fora. Nesse caso seria It sounds like a cat, porque cat é um substantivo. It tastes like chicken. Eu comi alguma coisa aqui e eu falo, it tastes like chicken. Parece frango, tem gosto de frango. Então você vê que é super simples de usar, é só você expressar a sua opinião conforme o sentido que você está usando. Se você está vendo, está sentindo, está cheirando. Aí você usa só o verbo com adjetivos e usa o verbo com like se for um substantivo. Agora eu sei o que muita gente deve estar pensando nesse momento. E o seem? Existe o verbo seem também, não é? Que também significa parecer. E aí, quando que eu uso o seem? Seem é um verbo mais neutro. Então você vai usar quando você não está se referindo especificamente a nenhum sentido. Geralmente é um verbo um pouco mais formal. E como ele não se refere a nenhum sentido específico, normalmente essa impressão vem de uma opinião sua. Ou às vezes você não quer ser muito específico, né? Não quer falar que é por causa da aparência, enfim, você quer ser mais neutro, aí você pode usar o seem. Aí o seem também vai ser usado com adjetivos, aí você usa só o verbo. Se você usar com substantivo, você coloca seem like. E ele tem uma terceira forma de usar que é com verbos. Você pode usar seem to mais um verbo. Por exemplo, she seems tired. Ela parece cansada. Então ela parece de forma geral, não estou me referindo somente à aparência, né? Minha opinião, estou achando que ela está cansada. Estou sendo neutro aqui, sem ser específico, que é só por causa da aparência. Pode ser que seja por causa da aparência, do jeito que ela está falando, né? De outras coisas que eu sei que deixaram ela cansada. It seems difficult. Parece difícil. This place seems dangerous. Esse lugar parece perigoso. Então, em todos esses casos, a gente está sendo mais neutro. Geralmente, no dia a dia, as pessoas acabam preferindo usar look, feel, sound, usam verbos conforme os sentidos. Como eu falei, o seem você pode usar com like também, quando você estiver usando com substantivos. Por exemplo, it seems like a good idea. Parece uma boa ideia. Né? Uma boa ideia é um substantivo.
Aqui no caso eu estou falando que parece uma boa ideia, então tem o substantivo aqui, ó, uma ideia, tá? Tem um adjetivo também, mas ele não está sozinho, né? Então quem manda é o substantivo. Se você fosse falar, por exemplo, parece bom, aí você falaria it seems good. Ou ainda, this seems like a good place to live. Este parece um bom lugar para viver. E no caso do seem, a gente tem a opção de usar ele com o to, ou seja, com um segundo verbo. Então você pode falar assim, he seems to know the answer. Ele parece saber a resposta, ou parece que ele sabe da resposta. They seem to like the food. Parece que eles gostam da comida. E ainda dá para usar com uma segunda frase. Aí se você está usando uma segunda frase depois do seem, você pode usar ele das três formas. Eu posso usar it seems like we have a problem. Parece que nós temos um problema. Eu posso usar seem like, eu posso usar só o seem. It seems we have a problem. We seem to have a problem. Então é a mesma coisa colocada de outra forma. Mas como eu falei, no dia a dia as pessoas vão usar com muito mais frequência o look, sound, feel. Por exemplo, você quer falar, parece que vai chover. Em inglês você vai ouvir as pessoas falando, looks like rain. Looks like rain. A pessoa não fala nem o it que deveria ter na frase. Então são expressões tão comuns no dia a dia que elas são até encurtadas. Mas agora você já sabe como isso funciona. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar seu like aí pra gente, se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito. E a gente se vê na próxima. See you next time.